Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. É muito importante para a Steinert estar aqui hoje, presente nesse fórum. Primeiro, para a gente poder mostrar um pouquinho da nossa tecnologia e das soluções que a gente pode oferecer, mas também pela relevância do tema, né? É muito importante que a gente fale mais e discuta mais o resíduo hoje. E no caso da palestra que eu vou dar agora, um pouquinho mais sobre o CDR, que é bem importante, bem interessante também. Eu vou falar um pouquinho sobre os processos de separação e de preparação do CDR, principalmente no que tange separação de metais, descontaminação de PVC e análise online do CDR. Então, depois de todas essas etapas de separação. Vamos lá, então. Eu vou falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre a Steinert. A Steinert é uma empresa alemã, já tem mais de 120 anos de mercado, hoje é a empresa mais antiga fabricante desse tipo de máquina, né, de separação magnética e de separação por sensores. E hoje ela é a única fábrica, o único fabricante no mundo que une essas duas tecnologias de separação magnética e de separação por sensores. Além disso, a Steinert está presente no mundo inteiro. Então, a gente tem hoje operações com as nossas máquinas em todo o globo. E a gente tem fábrica hoje na Alemanha, na Austrália, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. No Brasil, a gente está localizado em Belo Horizonte desde 2007. E lá em BH, a gente tem centro de testes, estoque de peças. A gente tem a possibilidade de manutenção, reforma, upgrade de máquinas na nossa fábrica lá. E, além disso, a gente tem a base de toda uma equipe técnica para fazer visita, fazer comissionamento, fazer treinamento em campo. Então, a gente tem todo esse suporte aqui no Brasil. Então, tudo local, em português, com facilidade de locomoção. Então, se a gente precisa ir num cliente, a gente consegue pegar um voo e estar no outro cliente no outro dia. Então, para a Steinert é muito importante esse estar no mundo, mas também ser local. Então, por isso que a gente tem essas fábricas espalhadas em pontos estratégicos, com base de equipe técnica também em pontos estratégicos. E aí, falando um pouquinho sobre tecnologia, eu vou começar na linha de separação magnética para retirada de metais, e aí depois eu entro um pouquinho mais a fundo sobre a questão dos plásticos. Aqui na separação magnética, a gente tem a opção, então, de extrator de sucata, que é a opção mais usada hoje para fazer separação de metais ferrosos. A gente tem a opção de imã permanente ou bobina eletromagnética, dependendo da aplicação. Refrigeração da bobina eletromagnética pode ser a ar ou a óleo, então depende também da aplicação, de quão pesada vai ser a aplicação. Normalmente, para mineração, em operações com altas capacidades, a gente usa a bobina eletromagnética a óleo. Para o caso dos resíduos, o imã permanente ele tem uma eficiência muito boa e um custo reduzido. Então, a gente tem muitas opções para a gente conseguir atender os clientes da melhor forma possível e ter um custo que vá de acordo com a aplicação também, para a gente não ter que superdimensionar uma máquina por falta de opção de uma outra máquina menor ou com um custo menor também. A gente tem a opção de correia extratora ou sem correia extratora, assim como eu mostro nessas duas imagens do slide. E aí as máquinas elas são instaladas sobre a correia transportadora e um grande problema delas é que o campo magnético ele precisa romper ali o peso da peça, né, para puxar ele para cima. E aí uma outra opção que a gente tem para fazer a separação magnética que não tem essa necessidade de puxar o material, são os tambores. Porque no tambor eu faço a alimentação em cima do tambor. Então, todo o material ele entra em contato com o campo magnético e aí o que for ferroso continua no campo ali. Então, eu tenho uma eficiência maior de separação. Nos tambores eu também posso ter imã permanente ou bobina eletromagnética, vai depender da aplicação. E aí, toda essa parte de dimensionamento das máquinas, qual máquina vai ser melhor para o meu processo, imã permanente ou bobina eletromagnética, tudo isso a gente faz junto com o cliente. Então, esse processo de consultoria, né, uma pré-consultoria, para desenhar a planta, a gente gosta de fazer isso junto com os clientes. Para a gente ter certeza que está desenhando a melhor planta
para aquele processo. Então, não existe um Ctrl-C, Ctrl-V, digamos assim. Não é copia e cola de uma planta que deu certo, uma planta europeia, uma planta dos Estados Unidos que deu certo, a gente vai trazer ela exatamente aqui para o Brasil. Não, a gente gosta de fazer um projeto específico para cada cliente, para cada material, para cada linha, para a gente ter certeza de que vai performar para aquele material especificamente. Então, a definição dessas máquinas, qual tamanho, qual tipo, a gente faz junto com os clientes e a Steinert gosta de fazer isso junto com os clientes. E depois de separar os metais ferrosos, então a gente vai para os metais não ferrosos. A Steinert tem o edge current, nós fomos pioneiros na tecnologia de edge current. A gente teve a patente de um tipo específico de polo também durante muito tempo, que é algo que a gente vem melhorando, né? É uma tecnologia que já está consolidada, mas a gente ainda vem trabalhando para melhorar cada vez mais. Hoje, se for olhar todos os separadores edge current que existem no mundo, grande parte dessas máquinas são Steinert. E beleza. Então, falando sobre metais, a gente tem todas essas opções. Ainda tem outras opções, mas aí eu ia me alongar muito nesse tema. Então, vamos agora para a parte de plásticos. Para a parte de plásticos, polímeros em geral, a gente tem as opções de separação por sensores, tanto para plástico rígido, plástico flake e para plástico mole ou plástico filme. Então, a gente consegue separar todos os tipos de plástico. O tipo que eu falo se está rígido, se está mole, se está em plástico flake, se está em tamanho flake ou se está em tamanho maior, até ali 300 milímetros, a gente consegue fazer a separação. E uma coisa que foi pioneira, que a Steinert foi pioneira de novo, foi a separação dos escuros por tipo. Então, a gente consegue fazer separação dos plásticos escuros por tipo hoje, com uma qualidade e algo que já está bem consolidado. Então, já é algo que a gente está trabalhando há mais tempo e hoje é consolidado. E aí, além de toda essa parte de separação, eu tenho um analyzer também, que eu vou falar mais a fundo, que é o analisador de CDR. Aqui, eu queria falar só bem rapidinho sobre a nossa tecnologia, a grande diferença da tecnologia das máquinas Steinert. Nas tecnologias convencionais, existe um tipo de escaneamento ponto a ponto. Então, ele vai, à medida que a correia transportadora está passando, ele vai fazendo a análise dessa forma. E eu acabo gerando alguns pontos cegos na correia. Então, se eu tenho alguma peça menor que está nesse ponto cego, eu não consigo fazer separação. E esse material acaba indo para o rejeito ou para o maior fluxo. E, além disso, eu tenho poucos pontos para desenhar uma curva espectral desse polímero. Então, na tecnologia Steinert, a gente já tem um escaneamento de toda a correia transportadora, e ao invés de ter 16 pontos, que seria na tecnologia convencional, eu tenho 256 pontos. Então, com esses pontos, eu consigo ter uma curva muito mais bem desenhada do espectro do polímero, e eu consigo ter uma identificação muito melhor. Então, eu consigo até diferenciar polímeros de alta e de baixa densidade, polímeros com carga, sem carga. Tudo isso eu consigo porque eu tenho uma curva espectral muito bem desenhada, por causa do sensor. E, além disso, na câmera de cor, a gente também usa alta resolução. Então, eu consigo ver muito bem o material que está passando ali na correia transportadora. Vou dar um exemplo que é um problema para muitas empresas recicladoras de plástico, que é o tubo de silicone. Esse tubo de silicone é difícil de ser identificado e ele gera problemas lá na frente, nas próximas etapas da linha. E aí, com a câmera de alta resolução, eu consigo identificar pelo formato, às vezes até pelo rótulo desse tubo de silicone. E aí é um pouquinho do quão é importante, né, ter essa câmera de alta resolução e ter o infravermelho com muitos pontos também para definir bem o polímero. E aí essas tecnologias a gente usa para poder identificar o PVC no fluxo de material.
Então, eu consigo ter um alto rendimento na separação do PVC, na descontaminação, né, do PVC dentro do CDR. O analyzer, então, depois que a gente fez todas essas etapas de separação, já tirou os metais, já tirou o PVC, a gente vai para o analyzer. O analyzer, ele é um controle de qualidade online. Ele só faz a leitura, não faz nenhum tipo de separação. Então, ele é só essa ponte de sensores, que é, nas fotos, essa parte cinza com o miolo amarelo. E aí, nessa ponte de sensores, eu consigo ter várias informações que são dadas em tempo real sobre o material que está passando. Então, eu não preciso mais fazer aquela análise por amostragem. Todo o material que está passando, ele vai ser analisado pela máquina. E aí, quais informações eu consigo te entregar? Poder calorífico, o teor de PVC que ainda tem dentro do CDR, a composição do material, então eu consigo te falar até quais tipos de plástico estão ali dentro do seu CDR. Então, pode ser uma possibilidade até de criar-se um coproduto. Eu tenho muito PP, eu tenho muito PE dentro do meu CDR, então eu vou fazer essa retirada desses plásticos e vendê-los como um coproduto. E aí, usando todos aqueles sensores, a tecnologia que eu já falei no slide anterior. Eu consigo te entregar teor de umidade, que também é extremamente importante para o CDR, e há informações específicas sobre a planta, tempo de parada, dado de utilização, seja capacidade, quantas horas a planta está rodando por dia, te dá uma visão bem geral mesmo sobre como a planta está performando. E aí todas essas informações são dadas diretamente no computador que vem acoplado à máquina, e aí pode ser gerado relatório. Então eu posso colocar todas essas informações em um relatório, seja diário, mensal, para ter mesmo um histórico do que está acontecendo na planta. Para finalizar, o estado da arte de separação seriam os braços robóticos no final da planta. Então, depois que o analyzer fez a análise dele, ainda passou um pedacinho de PVC, está 0,5% acima do que pode, vamos tirar. O braço robótico, ele vai fazer essa separação. Então, ele, na verdade, a gente nem fala que é separação, mas é um controle de qualidade também. Ele não é para ser usado para separar grandes fluxos, mas só um material ou outro que tenha passado em todas as outras etapas de separação anteriores. Então, ele consegue te dar uma alta pureza de produto, graças a a combinação, né, de todas as etapas anteriores e essa última etapa, então, que seria a separação pelos robôs. Isso é tudo que eu tinha trago para hoje. Queria agradecer novamente pelo espaço. Me coloco à disposição, caso surjam quaisquer dúvidas. Tem os contatos da Steinert também, quando enviado um e-mail para esse sales@steinert. Toda a equipe comercial recebe, e aí alguém vai com certeza prontamente te responder, e coloco novamente a Steinert à disposição, toda a equipe comercial à disposição, caso vocês precisem. Muito obrigada pela atenção, grande abraço.